Oi, pessoal, tudo bem? Aqui comigo também está tudo bem, graças ao nosso Deus. E assim eu saúdo a todos com a paz de Deus, para a qual somos chamados. Hoje eu vou falar um pouco, gente, sobre esse pessoal que abandona a congregação e depois quando pergunta a eles, quando alguém às vezes tem a curiosidade de perguntar, por que você saiu da congregação? O que você fez? Qual foi o pecado? Não, não cometi pecado nenhum, não. Eu tinha toda a liberdade na congregação, podia fazer o trabalho que eu quisesse na igreja. Mas eu comecei a ver que a coisa lá não é aquilo que eu pensava que é. Eu acreditava em tudo e passei a não acreditar em nada. Aquela pregação de costumeiro lá de todo dia, só revelação, é só benção, Deus vai te abençoar, Deus vai te, entendeu? Te dar uma vida próspera, Deus vai estar com você, Deus vai estar no teu caminho, vai abrir uma porta para você. E todo dia naquilo mesmo, todo dia era a mesma coisa. Então, eu não falava em Jesus, e não falava no nome de Jesus, e eu saía aí fora, e agora eu estou no verdadeiro evangelho que fala o nome de Jesus, mas lá na congregação não cometi pecado nenhum. Eu estou debaixo da igreja, nunca fiz nada de errado. Mas será que não cometeu pecado mesmo? Não? Não acredita mais? Não crê mais no que as pessoas que são enviadas para falar com ele? Não é só profecia, é só revelação. E acha que Deus vai descer para falar, entendeu? Através de homem. Mas eu não cometi pecado, não. Eu saí porque eu quis sair. Mas não fiz nada, não pequei, não. Não, não. Mas acontece, gente, que uma pequena falha que tem, principalmente nas nossas histórias bíblicas, que a Bíblia ela é uma história, né? A Bíblia ela é uma história. Tanto o Antigo Testamento, o Novo Testamento, entendeu, gente? Tudo é história. O que Deus fez, o que Moisés fez. Então tem a história de Deus, a história de Moisés, a história de Noé, a história de Jesus Cristo, a história dos profetas. Agora eu pergunto, o que é a história, hein? Gente, esse é o problema do nosso conhecimento bíblico. É que às vezes a pessoa vai fazer um estudo mais aprofundado dentro da Bíblia, lá fora, e muita coisa que às vezes o nosso português é desconhecido daquela palavra, eles aprendem isso lá e vêm de lá, como se eles fossem um pássaro que estivesse voando muito mais alto do que nós. Mas o que acontece é que isso sei lá, pelo nosso desenvolvimento da humanidade de hoje, né, a modernidade de hoje, eu acho que principalmente os nossos dirigentes na congregação cristã precisava procurar atender diante do povo com um esclarecimento mais aberto. Como assim? Não é estudar teologia, não é tirar aquilo que já está escrito e mudar. Não, mudar é uma coisa, gente. E esclarecer no nosso português o significado de uma palavra é muito importante.
Por exemplo, quando eu xingo meu irmão, chamo meu irmão de ignorante, eu estou falando que ele não tem conhecimento ainda daquilo que ele está falando, do sentido da palavra. Entendeu, gente? Por exemplo, ignorante é que você não conhece, né? Ignorante é falta de conhecimento. Se eu não conheço o sentido de uma coisa e eu vou falar naquilo e a pessoa não aceita, é porque ele é ignorante, é porque você não conhece. Entendeu, gente? Então é simples, né? Às vezes você xinga uma pessoa de ignorante, ele tem como se você estivesse desmoralizando ele, xingando ele. Ignorantes são pessoas que, entendeu? Por qualquer coisa briga, são briguentos. Pessoa que nada que você fala ele não entende. Então, é a palavra ignorante. Não tem conhecimento. Batismo, gente. Fulano vai batizar, ele vai ser enterrado. Batismo é enterro. No nosso português, batizar é enterrar. Você pega um animal, fura um buraco no chão, joga ele lá, cobriu de terra, você enterrou. Então, Jesus foi sepultado? Foi. E esse sepulcro é feito simbolicamente nas águas. O próprio Jesus passou por essa simbolização. Foi enterrado, foi sepultado em um batismo simbólico, em um enterro simbólico, feito nas águas. É uma representação, né? E na realidade é quando a pessoa morre e vai para o cemitério e é sepultado. Então, são palavras simples. Batizar é enterrar. Batismo é enterro. Ungir é separar, né, gente? Separar. Você pega aí suponha, antigamente se usava muito socar o arroz no pilão e ficava aqueles caroços de arroz que não saiu a casca, então a pessoa jogava ele na peneira, banava e catava aqueles caroços de arroz que não tinha, se tornava aquele marinheiro, né? Então tirar os marinheiros, então separar o marinheiro, o arroz com casca, daquele com casca. Então, separar, a palavra separar é a palavra ungir. Quer dizer, quando se separavam no mundo israelita, no tempo de Israel, quando separava uma pessoa tirava dos irmãos uma pessoa para um cargo, então separou aquela pessoa, né? Então aquela pessoa aqui chamava-se ungir. Então quando separava a pessoa para um ministério de reis, profeta, sacerdote, então se derramava óleo na cabeça da pessoa, mostrando diante do povo, mostrando que ele foi separado para aquela função. É como hoje, na congregação. Então, eles falam hoje que ungido são os anciãos, né? O irmão fulano foi ungido para ancião. É o ungido do Senhor. Mas não é só os irmãos que vai para o ministério de ancião que passam na palavra do sistema de unção. Todos que são separados para um cargo na congregação foram ungidos. Inclusive a igreja, homens e mulheres, que o Senhor separou através das águas do batismo, da conversão. Entendeu, gente? Sendo enterrado, foi feito um enterro simbólico nas águas. Quando se fala que foram batizados. Então faz esse enterro nas águas, simbolicamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa que foi batizada, claro, foi ungida, foi separada do mundo para servir a Deus em novidade de vida. Né? Quer dizer, um porteiro foi ungido, desde que foi chamado em reunião, foi apresentado e foi orado. Depois que ora, a pessoa está empossada no cargo. Então ele foi ungido. Um porteiro, uma porteira, uma organista foi ungida. O Senhor ungiu ela, separou ela de entre as demais irmãs
para louvar a Deus com o instrumento. Um músico foi separado, porque não é as pessoas que escolhem o cargo na igreja, é o Senhor quem separa. Coloca no normal aquele desejo de louvar a Deus, e quantos que vai ter aquele desejo e não consegue chegar lá? Tem irmãos que queriam ser ancião, não cai. Outros querem ser cooperador, não cai. Outros querem ser músico, não consegue. Entendeu, gente? É um dom que Deus dá para a pessoa e coloca o desejo no coração da pessoa e ele unge a pessoa. Um cooperador foi ungido, um cooperador de jovens, um encarregado de orquestra, cada um foi ungido para uma função. E a Irmandade, em geral, são ungidas, separada do mundo da televisão, o mundo da praia de mar, o mundo do jogo de futebol, o mundo entendeu, gente? Das vaidades dos passeios. Foi separado para não fazer aquilo que ele quer fazer, mas fazer aquilo que o Senhor o colocou para fazer na sua obra. Se trata da unção, né? Então nós já falamos da palavra ignorante, a palavra unção é separar. Então, o irmão foi separado, que não foi orado e o Senhor separou o irmão fulano para porteiro. Então foi orado, o Senhor ungiu o irmão fulano para porteiro. E a oração, antigamente era com óleo, hoje é com oração, né? A partir que orou e apresentou a pessoa para aquele cargo, os irmãos que estão na frente do povo não recebem mais. Se a pessoa renunciar, é por conta dele. Irmão, eu não quero vou entregar meu ministério de música, irmão, não aceito, não. Nós não, a não ser, a única coisa que tira o irmão do cargo é a desobediência. Que a palavra desobediência no nosso português, ou aliás, no hebraico, no nosso português é pecado, né? Pecado no nosso português é mesmo que a palavra desobediente. Fulano pecou, fulano desobedeceu. Fulano é pecador, fulano é desobediente. Por isso diz, o pecado não é de quem peca, é de quem permanece nele. A mesma coisa, a desobediência não é de quem do desobediente, é de quem permanece nele. Todo mundo erra, né? Mas você errou, reconheceu o seu erro, voltou atrás, reconheceu o seu erro, pediu uma reconciliação, você pode talvez voltar a exercer o seu cargo. Mas tem aqueles que permanecem desobedientes. Ele comete uma desobediência, o patrão chama a atenção dele, conversa aí, às vezes dá até uma suspensão e depois volta ele a trabalhar. Mas ele continua praticando a mesma desobediência, chega uma hora que ele é despedido. É o caso na congregação, gente. O Senhor chama nas águas do santo batismo e põe na congregação, mas tem entendeu, gente? É o estatuto da igreja que precisa ser observado. A partir que você entrou numa empresa para trabalhar, você tem o estatuto da empresa que tem que ser observado. Por acaso, o horário de chegar, o horário de sair do serviço, a função que você vai executar, horário de almoço, entendeu, gente? Férias, licença para sair, transferência de uma obra, tudo isso são coisas que pertencem à observância de quem está prestando o trabalho, o serviço, ao patrão, obedecer. Por acaso, você vai ser transferido para tal lugar. Entendeu? Ele aceita a transferência. Não, eu não aceito, então eu não posso ficar com você na empresa, que agora você vai trabalhar lá. A mesma coisa na congregação. Tem um irmão que está aqui bem empregado, tem uma boa função, de repente o senhor pega agora, vai para tal lugar. Deixa tudo aqui, vem, dispõe de tudo e vai embora. Eu quero ser lá. Não, senhor, não vou. O senhor manda outro e despede ele da congregação. É assim ou não é? Jesus Cristo, quando ensinava, dava os ensinamentos dele na terra, era dessa maneira, né? Era assim que ele ensinava, como nós se comportamos diante do nosso próximo, como o patrão se comporta diante do empregado, o empregado diante do patrão, marido com mulher, pai e filho, dentro das leis, como se comportava diante do juiz, se comportava diante... Entendeu, gente? Tudo isso. Mas
Da mesma maneira que Jesus fazia a parábola, é na realidade hoje. E nas igrejas não é diferente, né? Nas igrejas não é diferente. A diferença da congregação para aí fora é que aí fora eles estão no segundo mandamento da lei de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você prejudicou o próximo aí fora, então você vai ao juízo, né? Ao Tribunal de Justiça é quem está liberado a tratar desse assunto. Agora, no primeiro mandamento da lei de Deus é quando você erra pertencente a uma igreja. Aí cabe o pastor da igreja conversar com você. E se não tiver conserto, aí então vai para a justiça. Porque Jesus disse, teu irmão pecou contra ti, vai e conversa com ele. Se não te atendeu, conversa com os presbíteros, a igreja. Aí eles vai, conversa, também não atendeu, então considera como gentil e publicano, né? Desde que não atendeu os conselhos da igreja, do ministério, dos irmãos que estão na frente como juiz para decidir o regulamento da igreja entre a irmandade, desde que não atendeu, não quer obedecer, então é considerado como gentil e publicano. Mas isso aí são aquelas vezes que os irmãos vai lá e cabe o irmão tirar a liberdade. Então, a partir de hoje, se você não vai mais ter direito na congregação, tal assim, esse seu direito está tirado, até você, entendeu, gente? Se reconciliar e voltar novamente a tratar dos assuntos referentes à linha doutrinária da igreja. Mas tem aqueles que não fazem nada. Eles estão ali, de repente eles vão, entendeu, gente? Vai fracassando, vai perdendo o interesse pela igreja, vai perdendo o interesse pela irmandade, vai perdendo o interesse pela palavra, começa a ser juiz daquilo que é posto diante da irmandade, perante a pregação, né? Perante os ensinamentos. Depois ele sai e vai para uma outra igreja. Por que você saiu da congregação? Você pecou? Não, não pequei. Não pequei. Mas será que abandonar a congregação não é pecado? Não é desobediência? Agora, vou ficar lá naquele discurso lá de todo dia. Deus vai te abençoar. E Deus vai abrir uma porta na sua vida. E Deus vai vai curar você da enfermidade. Deus vai te surpreender com... Entendeu, gente? Será que isso aí... Chega uma hora que a pessoa enfada daquilo, não é? É que nem ler a Bíblia. Todo dia você abre a Bíblia, é uma coisa só que está escrito ali. Tem coisa na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que é repetido 10 vezes, a mesma coisa. Você fica enfadado daquilo ali. Todo dia você vai ler na Bíblia lá que Moisés, entendeu? Tirou o povo do Egito, e que Faraó mandou matar todos os meninos, e que o mar vermelho abriu e o povo... Você não escuta isso todo dia na pregação dos pastores? Deus abençoou Moisés e vai abençoar você também. E Deus vai... Entendeu, gente? Paga o seu dízimo aqui que Deus vai te abençoar. Por que na congregação não pode escutar a mesma coisa? Se fala que Deus vai abençoar, eles vão achar ruim. Se fala que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai achar ruim. E fala que Deus... mas não cumpriu. Gente, a palavra cumpre na vida do observador, do crente, não é através do pregador. Não é quem prega que aparece o milagre. É quem está precisando de Deus e crê na pregação. É pela fé que Deus cumpre a profecia. O irmão fala que Deus prega para mim que Deus vai me dar um carro. E eu creio naquilo e fico esperando. Eu creio com confiança que Deus vai me dar o carro aparece. Mas se eu não crer, então não vem. Não tem um caso que Jesus não pôde fazer muitos milagres em um determinado lugar porque o povo não acreditava, o povo não cria, não tinha fé. Não tem um caso aí que Paulo chegando em tal lugar, viu uma pessoa e viu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo celebrou a cura, profetizou a cura,
e o milagre apareceu. Então, gente, não depende, o milagre, ele não depende de quem prega, ele depende da pessoa que crê, entendeu? Apesar que tem situação que você vai, às vezes, falar para a pessoa, e a pessoa diz que não crê, não crê. Eu mesmo já aconteceu, de às vezes eu anunciar para a pessoa aquilo que Deus vai fazer na vida dele, ele diz que não crê. Mas quando a pessoa diz que não crê, eu já respondo logo, eu não estou pedindo para você crer. Eu só estou contando para você o que Deus vai fazer. Mas aí é um caos que não depende de fé. Depende de uma ordenança que vem do alto. Se a pessoa crê, o milagre aparece. Se não crê, o milagre aparece. Entendeu, gente? Então, dependendo. Tem coisa que é uma ordem que Deus dá e não é um caos de profecia. Que profetizar é uma coisa que eu profetizo. Se você crê, Deus vai fazer isso para você. Então, se você crê, Deus vai fazer isso para você. Já tem obra que Deus vai fazer que não depende de você crer. Se você crer, Deus vai fazer. Se você não crer, você vai fazer. Eu lembro que uma vez eu encontrei uma mulher e ela estava morando em um determinado lugar. E eu perguntei para ela, você mora aqui? Ela disse, moro. Eu falei, você paga aluguel aqui ou é propriedade sua? Ela disse, não, Deus me deu uma casa. Eu falei, Deus te deu uma casa? Foi você que profetizou para mim que Deus ia me dar uma casa. Eu falei, você profetizou para mim que Deus ia me dar uma casa. Eu não acreditei em você. Na hora quando você falou, eu não acreditei. Mas que Deus me deu a casa, deu. Só que também ela não bateu de frente comigo. Eu não acreditava. Eu nem lembro se eu falei isso. Mas foi ela que profetizou. Então, você profetizou para mim? Foi você que profetizou para mim que Deus ia me dar uma casa? Na hora que você falou, eu não acreditei, não. Mas que Deus me deu a casa, deu. Tudo bem. E já aconteceu de muitas vezes. Chegar, Deus vai fazer isso. Não profetizo que eu não creio. Já veio tanto profeta aqui, já escutei tanta profecia que eu já não quero mais saber de profeta. Não, mas não estou pedindo para você crer. E nem estou pedindo se você quer escutar ou não quer. Se você quer escutar, você vai escutar. Se não quer, você vai escutar sem querer. Mas Deus vai fazer isso e fazer isso. Mas eu não creio, não estou pedindo para você crer. Estou te falando o que Deus vai fazer. Entendeu, gente? E o milagre aparece, né? O milagre aparece. Então, cada causa é um caos, né? Mas existe aquela pessoa que está na congregação e não crê em nada. Mas tem obra que chegou a hora de Deus fazer, né? Eu lembro de uma vez que eu estava com um cooperador de jovem e nós deparamos com um bêbado. Ele estava meio alcoolizado. E nós começamos a conversar e disse, eu não sei o que esse povo, esses crentes acham, vendo esse negócio de crente. É uma coisa que eu não gosto de crente. Essa coisa dessa religião de crente aí, não gosto. Falei, tá bom, você não gosta, mas você vai gostar. Como que eu vou gostar? Porque Deus vai chamar você nas águas do santo batismo. Deus vai chamar você nas águas do santo batismo. E tem uma coisa, você vai ser porteiro, sua mulher vai ser porteira. Eu tinha 2 filhos homens, seus 2 filhos vão ser músico. Aí o cooperador de jovem que estava comigo, ele falou para mim que ele não acreditou, ele não falou nada para mim. Na hora que eu falei, ele ficou só olhando com um arzinho de riso. Mas depois ele falou para mim que ele não acreditava de jeito nenhum. Disse, irmão, isso anos depois, né, irmão? Quando você falou para aquele bebum que Deus ia chamar ele nas águas do santo batismo, ia pôr ele na porta, ia ser porteiro, os 2 filhos dele iam ser músico e a esposa ia ser porteira, eu não acreditei. Não, a coisa mais difícil que eu achei de cumprir. Mas passado, sabe, acho que 5 anos, eu voltei naquela região
aquele cooperador de jovens estava lá atendendo a mocidade e aquele bebum era porteiro na congregação, a esposa dele era porteira e os 2 filhos dele eram músicos. Mas então é assim, gente. E eu falava para ele, não, eu que vou ser crente, eu não creio, eu não creio no que você está falando, eu não creio, não acredito que eu vou ser crente. Meu filho vai ser músico. Eu não estou pedindo para você crer, só estou te falando o que Deus vai fazer com você. E assim, gente, a obra de Deus, né? Agora tem aqueles que ele diz assim, não, mas o que você fez na congregação para você... você estava sem liberdade quando você saiu de lá e... Entendeu? Hoje tem essas redes sociais aí, vem batendo no povo. Não, eu não fiz nada. Simplesmente estava com toda liberdade na igreja, a irmandade gostava muito de mim. E simplesmente eu saí. Não fez nada, não. Porque o que os anciãos, o que os irmãos falam não é Deus quem manda, o que eles falam lá é a autorização de homens, falam da força da carne, é o demônio que fala na boca deles, não é o Espírito Santo. Agora, o que Jesus disse? Todo pecado do homem é perdoado, só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão. A pessoa que abandona a congregação, porque não crê mais no estatuto da igreja, quer dizer, ninguém maltratou ele, tinha toda amizade com a irmandade, só não creu mais na palavra que pregava, entendeu? Já nas profecias, entendeu? Aquele louvor, aquelas orações, aquilo para ele lá, era tudo inútil. Será que não é pecado, hein? Tem pecado maior do que este? A blasfêmia, está blasfemando, blasfemou ou não? Você que está me escutando aí, faz um levantamento. A pessoa tem toda a liberdade na congregação. De repente ele passa a não crer mais. Nada que fala para ele é verdade, ele crê. E ele passa a abandonar tudo e vai embora. É blasfêmia ou não é? A mesma coisa aconteceu com aqueles 82 discípulos que escutavam Jesus pregar. De repente, não, mas peraí, por que você está escutando esse homem? Escutando, vamos embora. E alguém se preocupou, Senhor, o povo está indo pesado, está indo embora. Esse discurso é muito pesado. E vocês não querem ir com eles? Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras divinas? Assim é a congregação, gente. Só fica na congregação as pessoas que precisam de Deus. Os que não precisam. Tem pessoa que está na congregação precisando de um carro, precisando de uma casa para morar, precisando de um sítio, precisando de um bom emprego. Quando Deus dá, ele abandona a igreja. Não quer mais. Mas tem aquela pessoa que é convertida. Sabe o que é a palavra convertido, gente? Sabe o que é a palavra? Quando você converte a Deus, o convertido a Deus, é a mesma coisa da pessoa, ele está andando por aí, solitário, um homem, de repente ele encontra uma mulher, e aquela mulher entra na vida dele que ele não consegue se separar dela. Entendeu? E aquela mulher converte naquele homem, e ela não consegue se separar dele. E aqueles dois grudam um no outro e não conseguem um se separar do outro. Quando aquela mulher se vê sem aquele homem, ela se sente sozinha. E quando o homem se sente fora daquela mulher, ele se sente sozinho. Assim é a conversão a Deus. A partir que uma pessoa converte a Jesus Cristo, a Deus, através de Jesus Cristo, ele não consegue mais viver sem Deus. Se Deus sair dele, ele se sente sozinho. E não tem tortura maior num homem ou nenhuma mulher quando eles perdem o amor da vida deles, que é o cônjuge. O rapaz ama uma moça, vão casar. De repente a moça que não ama o rapaz, porque existe o amor inverso. Às vezes o moço ama a mulher não ama o homem. Às vezes a mulher ama o homem não ama a mulher. Ou às vezes, agora quando se dá aquele amor, começou a Romeu e Julieta, né? Aquele amor, que o moço ama a moça e a moça ama o moço, os dois se casam, e se um perder o outro, ficam loucos. Não tem loucura, não tem coisa mais louca, deixar a pessoa louco, do que ele perder aquilo que ele ama. Por isso as pessoas que verdadeiramente amam Deus,
e a sua obra aqui na terra, quando ele perde esse Deus que ele ama, ele fica pobre. Pobre, praticamente miserável. Ele pode ter fazenda, ele pode ter... Pode ver o homem que ama uma mulher. Ele pode ter fazenda, pode ter a maior riqueza. Perdeu ela, ele perde tudo. A mulher que ama um homem, ela pode ter tudo que tiver. Perdeu aquele homem, ela perde tudo. Não, entendeu, gente? A mesma coisa é nós, quando amamos a Deus e perdemos Ele, é de a pessoa ficar louca. Porque Deus já nos ama. Deus nos ama. Por isso o próprio Jesus diz, não é do agrado de vosso Pai que algum de vós se perca. Entendeu, gente? Não é do agrado de Deus. Deus faz tudo. Deus faz tudo para que Ele tenha nós com Ele. Nós é que muitas vezes não valorizamos. A sedução material aqui na Terra, muitas vezes, nos seduz. Vou cá lá do Éden. Alguém seduziu a mulher a ser sábia igual a Deus. E isso aí tem atrapalhado muita obra de Deus aqui na Terra. A pessoa querer ser igual a Deus. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus. E quem somos nós para ensinar a Deus? Quem somos nós para dar ordem a Deus? Até para orar, para fazer a nossa petição a Deus, nós precisamos ter cuidado. Tem gente que vai orar, Senhor, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, quem somos nós para dar ordem para o nosso Deus? Sendo que o nosso Deus, ele é infinito. Até os cabelos das nossas cabeças está tudo contado. Todos nossos pensamentos, todos os nossos caminhos estão na mão do Senhor. Os mandamentos que nós temos, gente, de orar a Deus, é um sinal de reverência a Ele. Quer dizer, quando eu vou sair, eu levanto de manhã, eu lembro de agradecer a Deus pela boa noite de sono que Ele me deu, pela saúde, entendeu? Pelos meus negócios, que ele se encarregue de dar tudo certo para mim. Então, isso é motivo de eu agradecer a Deus. É melhor Senhor, te agradeço por tudo que tu tem feito por mim, que o Senhor me dá um carro, Senhor me dá uma fazenda, Senhor me dá isso, me dá aquilo, Deus me prepara essa viagem. E às vezes é tropeço na nossa vida. Às vezes o carro que o Senhor me dá, eu insisto com ele, vai servir de tropeço na minha vida. Entendeu? Eu conheci um irmão, eu trabalhava com ele era meu patrão. Eu era novo, batizado, e nós morávamos uns 3 quilômetros da congregação. E ele me surrava até 6 horas. O culto era 8 horas. Começava às 8 horas no interior, que o pessoal que trabalha na roça sai tarde do serviço, então o culto, geralmente no interior é 8 horas, começa às 8 horas, né? Então eu saía 6 horas, corria para cá, chegava lá, tomava um banho rápido, me trocava e ia para a igreja. Dava 3 quilômetros para chegar na igreja. E eu convidava ele, vamos, dá tempo de nós trocar aí. Ele era músico. Ele disse, não, eu agora não congrego mais, só vou congregar quando Deus me der um carro. Vamos congregar hoje, com nós, comigo? Quando Deus te dá um carro, nós vamos de carro, hoje nós vamos de a pé. Não, e quando Deus não me der um carro, não congrego. E ele ficava em casa e eu ia para a igreja, né? Eu era novo batizado, não entendia o que era profecia, não sabia nada. Mas um dia aconteceu que eu chamei, vamos para a igreja, rapaz, precisa congregar, levar teu instrumento, louvar a Deus com seu instrumento. Não, só vou congregar quando Deus me der um carro. Aí um dia eu falei para ele, olha, Deus vai te dar o carro que você está pedindo para ele. Só que para a congregação não vai te levar, não. O que, irmão? Vai me levar para onde? Vai te levar para a perdição. Vamos congregar hoje? E vamos congregar de a pé? E quando o Senhor vai te dar um carro, aí sim nós vamos de carro para a igreja. Mas da maneira que você quer um carro, Deus vai te dar o carro. Mas para servir a Ele na congregação, não. Não, eu quero um carro para servir a Deus. Eu digo, não. E assim ele comprou o carro que ele queria. E ele encheu ele de mulher. E lá na rua da mulherada, o delegado da cidade deu 9 tiros nele. Não matou, mas ele ficou
deficiente. Então, gente, é assim. Nem mais continuo na congregação, entendeu, gente? Mas ficou o cargo, mas recebeu o cargo que ele queria. E é assim que Deus trabalha na nossa vida, né? Mas, voltando a falar nas pessoas que saem da congregação, e depois pergunto, por que você praticou? Não pequei não, pequei não. Mas você quer pecado maior do que abandonar a congregação? Nós somos errados, não vamos dizer que na congregação nós temos muita falha, não somos perfeitos, nós temos muita falha. Mas se existe outro caminho melhor do que esse, eu quero que alguém mostre para mim. Que antes de eu vir na congregação, eu passei por várias religiões, estudando os estatutos deles, onde só existe mentira e falsidade. O único lugar que eu posso provar que eu encontrei um povo que esforça para praticar a verdade é na congregação cristã. Se tem outro caminho, não conheço. Então, gente, é a experiência própria que eu tenho, até mesmo de julgamento. Até mesmo de julgamento. Nós temos uma frase que Jesus diz, não julgue para que não seja julgado. Que com o mal que tu julga, tu serás julgado. E eu lembro quando Deus me chamou, novo de batizado, na orquestra tinha um músico, ele era o melhor músico da orquestra. Ele era o melhor músico da orquestra, tocava trompete. E eu fazia um juízo daquele músico, mas um juízo que eu fazia, eu não aceitava ele na congregação. Eu não aceitava ele na congregação. Entendeu? E o crente novo, querendo saber tudo, porque crente não é que nem criança, começando a andar, e quando alguém vai cuidar dele para ele não cair, ele fica bravo. Depois que ele cai bastante, tomba que ele aprende, né? Assim é músico, é crente novo. E eu fazia um juízo daquele músico, onde eu não aceitava ele mesmo dentro da orquestra. Mas aconteceu que, um determinado tempo, o Senhor foi embora da minha vida e me deixou sozinho. Aí foi que eu fui ver a situação daquele músico. Enquanto eu fazia um juízo dele, não aceitava ele na congregação, eu estava sem Deus e ele louvando a Deus com toda a liberdade na congregação. Eu tinha minha liberdade de entrar e sair, só não tinha Deus. Enquanto eu chorava dia e noite, para Deus voltar para mim, eu escutava aquele músico tocar, e ele tocava bonito. E dentro de mim, eu dizia, ai meu Deus, quanto julgamento eu fiz daquele irmão músico, e hoje ele está louvando a Deus com o instrumento dele, e eu sem Deus. E com o passar do tempo, o Senhor voltou para mim, como era antes, o Senhor voltou para mim. Tirou o instrumento da mão daquele músico, eu não aceitava ele na congregação. E o Senhor tirou o instrumento da mão dele e passou para minhas mãos. Jamais eu esperava de tocar o instrumento que aquele irmão tocava. Só que comigo o instrumento não tocava bonito que nem tocava na mão dele, né? Eu não consegui me adaptar com trompete, por isso eu tive que dispor dele, mas foi o que aconteceu. Deus mostrou para mim o que é fazer um julgamento dentro da congregação. Voltou para mim, depois de muito tempo que o Senhor provou para mim o que é Deus estar com nós e o que é nós estar sem Deus. E quando o Senhor voltou para mim, ele tirou o instrumento da mão daquele músico e passou para a minha mão. E aquele músico, ele foi viver no mundo dele. E nós temos o nosso mundo. Quem serve a Deus tem um mundo. Quem não serve a Deus tem outro mundo. E são mundos diferentes. Gente, por hoje é só.
Se o que eu falei, coloquei aqui, para você que me escutou, teve alguma coisa aqui que serviu para você, deixa um joinha no meu canal, que para provar para nós, gente, que o que nós falamos para a pessoa tem sentido, ele deixa um joinha. Esse joinha ajuda nós. Não custa nada, gente, é de graça. É de graça. É que isso aí provou que você me escutou e alguma coisa te agradou. Você deixa um joinha, que você é um dos meus acompanhantes. Que através das pessoas que me acompanham, que o YouTube vai estendendo o meu canal para outras pessoas. Se você colocou aí que gostou, o próximo vídeo o YouTube manda para você. Porque aqueles que não gostam, ele não manda. Pode ver. Você parou de assistir, de colocar um joinha no vídeo, ele ele deixa de aparecer no seu celular. Então ele é jogado para aquelas pessoas que gostam. Eu tenho um seguidor que toda vez que ele acessa o meu vídeo, ele aperta o joinha que gostou. O próximo vídeo o YouTube manda para ele. E assim vai ser meu acompanhante em todos os vídeos. Se alguma coisa que eu falei aqui tem sentido para você que me ouviu, deixa um joinha no meu canal. E aguarde o próximo vídeo que vem aí. E Deus que abençoe a todos. Amém.